Boa noite a todos, aos amigos que acompanham semanalmente as palestras do Centro Espírita Luz e Paz e aqueles que estão assistindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Desejamos a todos muita paz. Antes, amigos, de apresentarmos o tema da nossa conversa de hoje, eu peço para que cada um de vocês aí no conforto dos seus lares elevem o seu pensamento a Deus, convidando o Mestre Jesus e a boa espiritualidade para se fazerem presente neste momento de evangelização, para que nós possamos extrair bons frutos dessa nossa conversa de hoje, solicitando também a presença do nosso anjo da guarda, para que ele nos intua, para que ele nos ajude a entender a matéria proposta pela espiritualidade e que essa matéria seja de grande e enriquecedor proveito para todos nós, certo? Bom, e hoje, pessoal, nós utilizando desse novo meio de evangelização, né, por causa da pandemia, certo? Nós vamos aí falar sobre o tema que está, que é objeto, na verdade, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né, que é fazer o bem sem ostentação, certo? É uma proposta aí do Espiritismo, né? A questão de você fazer o bem sem ostentação, sem publicitar a tua caridade, né? Sem fazer alarde das tuas boas ações, certo? A gente tem que dar uma pincelada aí sobre a caridade, né? Não tem como a gente falar sobre fazer o bem sem ostentação, sem a gente dar uma pincelada, dar uma passada de olho aí no que a doutrina fala sobre a caridade, né, gente? Então, o que acontece? Existe uma grande máxima na doutrina espírita que é fora da caridade não há salvação. Certo? E essa máxima do Espiritismo, meus amigos, ela contrapõe um antigo preceito, muito antigo preceito, que dizia o seguinte, que fora da igreja não há salvação, certo? Eu não estou dizendo igreja, não estou fazendo referência a nenhuma instituição específica, nenhuma religião específica, certo? Eu entendo, né? Entende-se por igreja a instituição em si, certo? Pode ser católica, pode ser evangélica, pode ser um centro espírita, pode ser qualquer outra religião, né, que a gente conheça por aí. Pois a religião, a instituição, né, ela não vai trazer a salvação para aquela pessoa que não é boa, que não comete a caridade, né, que não pratica a caridade, certo? E religião alguma, instituição religiosa alguma promove a salvação de uma pessoa, né? Mas e sim a caridade, certo? É muito, como que eu posso dizer, é muito radical nós pensarmos nessa máxima como verdadeira, né? Nessa máxima de que fora da igreja não há salvação, certo? Porque, veja bem, se essa máxima pertence a uma determinada religião, certo? Acreditar que fora daquela religião não há salvação, daquela igreja não há salvação, é a mesma coisa que acreditar que as demais religiões, né, os adeptos das demais religiões estariam aí excluídos da salvação, né? Por mais que fossem pessoas boas, por mais que fossem pessoas caridosas, pessoas de bom coração, se elas não pertencessem àquela determinada igreja, àquela determinada instituição, ela não teria espaço a salvação para elas, né? Então é uma coisa muito radical, é uma máxima muito radical, certo? Por isso que essa máxima promovida pela doutrina espírita, ela parece que é um pouco mais plausível, certo? Porque fora da caridade não há salvação. A pessoa, para ser caridosa, ela não precisa pertencer, não precisa ser espírita, não precisa ser católica, não precisa ser evangélico, não precisa nem ter religião, se a gente for ver bem, né? Essa deveria ser, inclusive, uma característica não de uma determinada tipo de religião, mas e sim
uma característica humana, certo? Porque a caridade, né? A caridade, ela é, como que eu posso dizer? Ela sintetiza os mais importantes ensinamentos do nosso Salvador, do nosso irmão maior Jesus Cristo, que é o amor, a fraternidade, a indulgência, a benevolência, o perdão, o auxílio àqueles que necessitam, certo? Usando daquilo que muitas vezes a gente tem de graça, né, gente? Que nós ganhamos aí gratuitamente. Eu digo gratuitamente, eu faço questão de frisar essa questão da gratuidade, né? De coisas que você tem gratuitamente, né? Porque a caridade, ela não se resume apenas a doar algo, né? Não se resume a doar um objeto, a doar alguma coisa que tem um valor monetário, certo? A caridade muitas vezes é doar-se de si mesmo, né? Ou aquilo que não se põe um preço, que não dá para monetizar, seja uma palavra de afeto, seja talvez o teu tempo, né, para algum irmão expor um problema dele para você, para quem sabe você poder dar uma luz aí para ele, né, uma ajuda imaterial, né, à solução daquele problema que o teu irmão, que o teu amigo, que uma pessoa próxima tua chega para você, olha, eu tô com um problema assim, o que será que eu faço? A pessoa chega desesperada muitas vezes, né, o que eu faço, né? E você que está fora do problema, você está com a mente mais calma, né, gente? Você está com a mente mais tranquila, você muitas vezes pode dar uma solução ali. Isso é caridade. Isso é um exemplo de caridade, certo? O perdão é uma caridade, né? Se alguém cometeu um desabono contra você, né? Você ter o teu coração elevado, o teu espírito elevado e perdoar aquela pessoa, isso é um ato de caridade. Certo? Então, não tem como a gente entrar no nosso tema, no tema que nós vamos propor daqui a pouco, né, sem dar essa pincelada do que é caridade, certo? A caridade é um assunto muito amplo, né, na doutrina espírita. Se a gente fosse fazer uma série de palestras aí sobre a caridade, eu garanto que daria assim uma porção aí boa de palestras, certo? Somente sobre a caridade. Mas basicamente é isso aí, gente. E para irmos finalizando esse breve comentário acerca da caridade, pessoal, nós podemos ler a questão de número 886 do Livro dos Espíritos, codificado, na verdade, por Allan Kardec, lá no ano de 1857, certo? Então vamos lá, questão 886. O Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta para a espiritualidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendida por Jesus? Essa foi a questão. A resposta vem agora. Benevolência para todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Certo? Aqui, depois da resposta, o Kardec ele faz um breve comentário que eu acho importante a gente ler, né, para vocês, a gente trocar essa ideia. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos nós que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentimento da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Ou seja, meus amigos, nós podemos dizer que a caridade ela é laica. Ela não pertence a nenhuma religião, mas ela deveria, como eu já dito anteriormente, pertencer a todos os filhos de Deus, né? Ser uma característica humana, né? Independente da instituição religiosa que segue, né? Quem sabe aí um dia, né, nós estamos num mundo de regeneração, né? Nós estamos em constante evolução. Quem sabe um dia a gente vai adquirir essa característica, né? Nós, seres humanos, vamos adquirir essa característica da caridade, né? Ser caridosos, sermos caridosos por natureza, né? Garanto que quem ia ficar muito feliz com isso era Jesus, né, gente? Pois essa foi uma das causas defendidas por ele enquanto ele andou aí pelo orbe terrestre, né? E vamos agora entrar então no nosso tema, né, no assunto da nossa conversa de hoje, que é fazer o bem sem ostentação, certo?
Bom, pessoal, o tema que nós vamos tratar na palestra de hoje, nós encontramos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Não saibai a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E dentro, melhor dizendo, deste capítulo existem alguns subtítulos, dentre eles o que nós vamos tratar hoje, né? Fazer o bem sem ostentação. Vamos ler aí, bem rapidinho, um versículo bíblico, certo? Que está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua conquista. Mas quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Vejam, amigos, quando você pratica uma caridade, você está dispondo de algo que é seu, né? Seja o seu tempo, o seu perdão, a sua indulgência, a sua benevolência, né? Ou o que é mais comum, que é algo que é mais comum, né? Que você fala em caridade, você pensa doar algo, né? Que tenha valor financeiro, que tenha valor monetário, certo? Em prol daquele que necessita. Isso é muito meritoso diante do nosso Criador, mas somente, e é aí que está o pulo do gato, meus amigos, quando feito sem intenção de retorno e sem a intenção de aparecer, certo? De se mostrar, de transparecer aos outros, né? Por mais que timidamente, que você é uma pessoa boa de coração, que você é uma pessoa caridosa, que você pratica o bem, que você ajuda a pessoa que não tem aquilo que você tem, talvez, né? E se você pratica um ato de caridade com a intenção de aparecer, mesmo fazendo o possível para aparecer sem querer, né? Eu dei com a direita, né? Escondi a mão, mas deixei ela aparecer um pouquinho, certo? Ou seja, aquela caridade hipócrita, né? O seu mérito ele será tão somente terreno, né? Ele não será um mérito divino, né? Ou um sufrágio divino, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, pegando inclusive a metáfora aí utilizada por Jesus nessa passagem bíblica que a gente acabou de ler aqui, lá em Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4, né, hoje em dia as trombetas que Jesus fala lá em Mateus, elas estão de muito mais fácil acesso e com uma proporção muito maior, né? Hoje em dia você pega um celular, você faz uma selfie, você publica, né? E uma porção de gente vai bater palma, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar, e nós vamos achar que estamos fazendo um excelente trabalho, né? Porque de fato a sensação é muito boa, né? O êxtase é enorme, né? Mas será só aquela alegria passageira, né? Sem um fruto, sem um proveito algum, pois os louros, por assim dizendo, né? Eles já terão sido colhidos, não restando nenhum mérito espiritual quanto a isso, certo? Até muito pelo contrário, né? A caridade, ela, quando é divulgada, uma caridade divulgada, por assim dizendo, pode colocar a pessoa que recebe numa situação humilhante, né? O beneficiário, né? Você pode deixar aquela pessoa que você está praticando caridade, né? Você deixa a pessoa humilhada, né? O que contraria diretamente os preceitos da caridade, né, gente? Que é a indulgência, a benevolência e o perdão, né? E quando você faz a caridade esperando o retorno, né, você está dando mais valor para a vida presente, certo? Para essa vida terrena, ou desconhece ou ignora a vida futura, né? Ainda você assumindo o encargo relativo à lei do retorno pelo sentimento de orgulho,
né, de você fazer a caridade e esperar os frutos, esperar os louros aqui na terra. A caridade assistida, né, que é o caso ali que você vai receber os louros aqui na terra, você vai receber a tua recompensa aqui na terra, certo? Você ainda tem o sentimento de orgulho, pode estar respondendo futuramente por essa questão do orgulho. Mas como a gente falou aqui agora há pouco, né? E aqueles que fazem a caridade escondido, né? Eles fazem aquele jeitinho de esconder a mão direita por um ato de caridade, mas dão um jeito de deixar uma pontinha da mão aparecendo. O que é isso? O que acontece? Né? Essa, então, meus amigos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é a falsa modéstia, certo? Ou como o Evangelho diz, o simulacro da modéstia. E essas pessoas, segundo a doutrina espírita, também já receberam a sua recompensa, né? A recompensa terrena, pois foram vistos intencionalmente, mesmo que timidamente, né? Mesmo de uma forma muito tímida, muito reservada, né? E será isso que vão ter, somente isso vão ter, né? Aquela recompensa terrestre, né? Aquela recompensa terrena, né? Então, meus amigos, a caridade, ela praticada sem ostentação, ela além de ter um mérito divino, certo? Porque você vai obter o sufrágio divino, né? O sufrágio no céu, certo? Ela tem um grande mérito moral, pois ela protege a privacidade daquele que está recebendo aquela caridade, né? Não fere a sua dignidade, o seu amor próprio, porque a caridade orgulhosa, ela humilha, porque, vejam bem, se uma pessoa está fazendo questão de aparecer, olha, eu estou doando uma cesta básica para o fulano de tal, eu estou me colocando numa posição de superioridade e estou colocando aquele que está recebendo aquela cesta básica, nesse exemplo, numa situação de inferioridade e estou publicizando isso, estou publicando, estou expondo isso, né? Então eu estou expondo uma pessoa que já está necessitando de ajuda, eu estou expondo ela a uma situação humilhante, a uma situação que vai ferir a sua dignidade. Certo? Por isso que essa caridade assistida, essa caridade pública, ela não é salutar, porque você não está tendo o teu sufrágio divino e você está ridicularizando, você está humilhando, ferindo a dignidade daquela pessoa que está recebendo aquela caridade, certo? Por mais que, como a gente disse anteriormente, essa caridade publicitada aí, ela seja tímida, né? Você esconda a sua mão, você fazendo a caridade com a sua mão direita, você a esconda, mas você deixa uma pontinha ainda à mostra aí para alguém ver, certo? Porque vai humilhar a pessoa que está recebendo, vai rebaixar, né? E o que contraria, com certeza, os princípios da caridade, que é a indulgência, a benevolência e o perdão. Tá certo? Então vamos agora, pessoal, já partindo para a finalização do nosso encontro de hoje, vamos ler uma mensagem do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, chamada Mãos em Serviço. Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para concretizarem as boas obras. Cidades que honraram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo de estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos ao amparo dos enfermos. Educadores mergulham vários lustros na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gasta um longo trecho da existência estendendo as mãos no trabalho da escrita.
Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nolo realiza. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos ao serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor, e toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremo-nos de que as mãos de Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravados no lenho do sacrifício, do qual, conquanto escarnecidas as espadas, ainda se despediram de nós, entre as palavras do perdão e a serenidade das bênçãos. Vamos partindo agora então, pessoal, para a nossa prece final. Quem quiser colocar um copo d'água, quem quiser colocar uma jarrinha de água para fluidificar, fica à vontade, tá bem? Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer também ao nosso mestre e irmão maior Jesus, aos trabalhadores espirituais desta casa, por mais este momento de evangelização. Agradecer aos nossos mentores pela intuição e proteção diária, por nos livrar do mal e sempre nos encaminhar pelos bons caminhos da vida. E vamos solicitar para que a boa espiritualidade fluidifique a água colocada por nós, adicionando os remédios necessários para o nosso corpo, para o nosso espírito, e que essa água fluida restaure as nossas forças físicas e espirituais para mais uma semana de trabalho, de bênçãos, de vida, e que nessa semana nós possamos ser úteis à espiritualidade e ao nosso próximo. Que assim seja. Vamos chegando aí, pessoal, ao final de mais uma conversa, agradecendo a vocês aí pela companhia e pela audiência de sempre, né? Lembrando que você pode seguir a página do Centro Espírita Luz e Paz no Facebook e no YouTube, acompanhando diariamente mensagens edificantes, além de uma palestra toda segunda-feira feita com muito carinho para quem quiser assistir. Tá certo? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a semana de vocês.